Olá pessoal, tudo bem com você? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos fazer algumas perguntas e respostas. Então eu quero pedir para você que está assistindo os vídeos, que acompanha o nosso canal ou que está vendo pela primeira vez, deixa a sua pergunta, eu sempre respondo, eu dou um retorno para as pessoas que comentam, nos vídeos. Então escreva ali tua pergunta, o que você gostaria de saber, que no próximo vídeo então eu vou responder, tá bom? A primeira coisa que nós vamos conversar hoje, que eu anotei aqui, que é uma coisa muito comum e que eu sentia muito mesmo. Por que uma pessoa que tem ataque de pânico, ansiedade, DP, DR, agorafobia, sente-se mal o tempo todo? Por que a pessoa, ela tá sempre angustiada? E era uma pergunta que eu fazia, porque eu lembro que na época eu me sentia mal o tempo todo, não tinha momento em que eu ficava bem. As coisas podiam até estar em torno dando certo, assim, tipo, não ter motivo, mas eu não conseguia descansar, eu não conseguia relaxar. E era uma coisa assim que para mim era muito difícil, até porque eu não tinha com quem conversar, Então, por que a gente se sente desse jeito quando tá, nessa situação? Porque a primeira coisa que eu aprendi é por causa da insegurança. Quer dizer que uma coisa leva a outra. Por exemplo, digamos que você está muito ansiosa e você está com o coração disparado e você está com dor de cabeça. Mas daí você começa a focar naquilo, E daí daquilo já vira um enjoo, daqui a pouco você está sentindo ânsia, você não consegue comer, outros comem demais, Então cada um e vai de um sintoma para o outro, Quer dizer, uma coisa assim que eu também via, é que eu vivi, é que os sintomas eles vão mudando, Eu lembro que quando eu vencia, por exemplo, a falta de ar, falava, não, agora tá tudo bem. Começou o coração disparar, bater esquisito, parecia que ia sair pela boca, às vezes parecia que não estava batendo direito. Então, realmente são coisas que acontecem com a pessoa. O que acontece? Você vai ficando cada vez mais inseguro e isso vai gerando, parece que você fica num círculo, E que você não consegue sair daquilo. Parece que a tua vida para dentro desse círculo e você fica ali preso, Não consegue ficar feliz com nenhuma situação, não consegue se alegrar com nada, as coisas até podem estar andando bem, algumas coisas na sua vida, mas você não tem prazer em nada por causa desse mal-estar. Como vencer isso tudo? Da angústia, de você estar sempre se sentindo mal, esse mal-estar, como vencer? Uma coisa que eu procurava fazer e que não dá certo, eu procurava ajuda em outras pessoas. Na verdade, as pessoas que não têm esses problemas, que não passam por isso, elas têm uma dificuldade de entender quem tem. Então, muitas vezes julga, ou faz pouco caso, ou ficar olhando, tipo, o que você está falando? Então, o que você tem que fazer é o que você tem que fazer mesmo, essa é a resposta. Por exemplo, eu lembro que uma coisa que eu aprendi com isso é que eu tinha que funcionar independente do que eu estava sentindo. Ai, como assim? Por exemplo, eu tinha feito naquele dia, eu escrevia tudo num caderno, Eu tinha a minha meta diária de fazer algumas coisas. Para vencer agora a fobia, por exemplo, na primeira vez eu não saía nem na esquina de casa, eu fiquei quase um ano fechada dentro de casa. Então, minha primeira meta era ir até a esquina. Esquina, gente, pense, andar na esquina, isso aí não é nada. Quem que pensa que até a esquina é difícil? Não é difícil, Só que para mim era praticamente impossível. E eu peguei, e a minha meta era essa, e era o dia de ir, a primeira vez, de sair, e eu lembro que eu desci as escadas, do prédio que eu morava, a minha perna tremia tanto que eu podia encostar uma na outra. E eu senti o meu coração tão disparado, as minhas mãos eu lembro que suavam, estavam molhadas, e eu descendo. Enquanto eu estava descendo para completar o caso, eu comecei a ter desrealização e despersonalização junto. Parecia que eu não era real, que o local não era real, e eu chegando na porta para chegar na rua. Tudo isso acontecendo junto. O que eu podia fazer? Eu tinha duas opções. Ou eu subia para o apartamento de novo e continuava na mesma coisa,
ou, né, e esperava a crise passar, ou eu ia fazer o que eu tinha me proposto. E só que eu tava tão assim que eu queria sair daquilo, gente, porque você fica num desespero que eu falei, não, eu vou fazer isso. E eu saí, e eu lembro que eu fui sentindo tudo isso. Foi chegando na esquina, parecia a esquina mais longe que existe. Parecia que eu tava andando, sei lá, muito tempo. E eu tava chegando na esquina, sentindo tudo aquilo, a minha visão estava embaçada. Eu lembro perfeitamente como eu estava me sentindo aquele dia. E olha que já faz tempo. Quando eu cheguei na esquina, que eu virei para voltar para o apartamento, né, que era uma descidinha, as coisas começaram a diminuir. Né, o batimento cardíaco voltou ao normal, né, a visão começou a clarear um pouquinho, a DP foi embora, a DR também. As mãos pararam de suar com tanta força, minhas pernas já não estavam tão trêmulas e eu fui subindo. A sensação que eu tinha era de uma felicidade extrema. Eu lembro que eu subi a rua chorando e rindo junto, porque era um misto de emoção tão forte, tão grande aquilo para mim, que eu não podia explicar. Então, assim, daí quando eu subi, tudo foi uma comemoração, né? Minha, da família, porque assim foi uma coisa assim que me marcou muito aquele dia, que foi o primeiro passo, né, para eu voltar a sair de casa de novo. Claro que isso tudo, gente, envolve uma decisão pessoal sua, né? Eu não posso te obrigar a fazer isso, mas eu posso dizer para você que isso funciona, porque funcionou comigo, vai funcionar com você também. Claro que a pessoa, ela que se determina, ela decide fazer alguma coisa, é muito importante que ela vá de encontro àquilo, mesmo que ela se sinta mal, entendeu? Muitas coisas, 80% das coisas que eu venci, nas primeiras vezes, nas 10ª vezes, nas 20ª vezes, eu ainda tinha mal-estar, eu ainda ficava angustiada, eu ainda sentia medo, eu ainda tinha vontade de retroceder. Algumas vezes eu retrocedi, eu não fui até onde eu tinha me proposto a fazer, principalmente quando eu já tinha avançado bastante, né? Começou a me dar um medo, eu tive recaída, então tudo isso faz parte, mas chega uma hora que elas vão se tornando tão escassas, demoram tanto para acontecer e você vai vendo que você vai tendo progresso, sabe? Vai tendo vitória naquilo. Claro que a primeira pessoa que eu devo toda a honra e toda a glória e todo o agradecimento e gratidão é Deus, com certeza. Sabe, Ele cuidou de mim, Ele me manteve de pé, Ele me ajudou, Ele me direcionou, foi Ele, ninguém me disse o que eu tinha que fazer, foi Ele mesmo. Então, é claro que primeiro, com certeza, é Deus, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que Deus não viria do céu, entendeu? Pegaria na minha mão e diria assim, vamos, Estela, até a esquina, eu vou com você. Entendeu? É coisa que eu tenho que fazer, que você tem que fazer, que cada um tem que fazer. Isso é normal, né? É a nossa parte como ser humano que a gente tem que fazer, que é o possível. E ele vem com o impossível e realiza o milagre, a libertação, né? A cura que você precisa, que eu preciso, que cada um de nós precisa. Porque cada dia é um desafio, entendeu? A vida é assim, né? É normal para todo mundo. Tem dias que são ótimos e tem dias que não são tão bons, né? Mas isso não quer dizer que o dia seguinte vai não ser tão bom também, não. Significa que pode ser muito melhor do que você está esperando, tá bom? Essa é a primeira pergunta que eu quero falar. A segunda, a pessoa com ansiedade costuma ter medo de ficar doente. Sim, ela costuma ter medo de tudo que é doença que possa existir. Por quê? O que acontece? Eu lembro por mim, né? Quando eu estava nesse negócio, você fica muito sensível, extremamente sensível. Tipo assim, se eu tenho aqui uma caneta, né? Se eu fizer isso aqui, eu não sinto nada, né? Normal, só uma batidinha aqui normal. Mas para uma pessoa que tá com os nervos à flor da pele, tá cheia de medo, tá cheia de angústia, né? Tá insegura, às vezes fica atordoada, não sabe o que fazer, o que pensar. Se isso aqui fizer nela, ela se assusta.
ela se assusta e ela já acha que é alguma coisa muito grave que está acontecendo, e daí ela pesquisa, e daí ela fala com as pessoas. Se ela escuta que alguém está doente, aquilo parece que os sintomas vêm para ela. Então, o que eu quero incentivar vocês a fazerem? Tem muitos programas, né, de TV que são programas catastróficos, né, contra muitas tragédias, não que sejam mentiras, coisas que acontecem na realidade do ser humano, na Terra, né, em geral. Mas é muito importante que nesse momento que você não está bem ainda, que você não assista a isso, sabe? Porque não vai trazer benefício nenhum para a sua vida, só vai trazer angústia, desespero, desesperança, e você não precisa disso, né? Uma pessoa com ansiedade generalizada, ou que tenha ataques de pânico e etc., tem uma dor de cabeça, ela já acha que está tendo um AVC, que ela tem uma coisa muito mais grave e que ela precisa ver o que está acontecendo. Eu sei porque eu passei por isso. Eu passei em vários médicos, eu achava que eu tinha coisas, né, muitas coisas, fazia um monte de exames. Não que eu estou dizendo para você não ir no médico, não. Você tem alguma coisa, quer ir, né? Fique à vontade, vá, faça exame. Muitas vezes isso vai trazer uma calma para o seu coração. Mas o que eu estou querendo dizer é, falando nesse sentido de você se impressionar com tudo que acontece, que você ouve. Então cuide do que você assista, nada que mexa demais com as suas emoções, que te deixe nervoso, nervosa, que te deixe angustiado, sabe? Não é o momento para isso. Quando você estiver bem, tranquilo, você assiste, porque daí você consegue discernir que aquilo é só um filme, que aquilo é só uma história, que aquilo aconteceu com fulano, não quer dizer que vai acontecer com você. Mas no momento que a pessoa está dentro desse turbilhão de sensação, de sentimento, ela não tem discernimento. Eu sei porque eu não tinha. Você não tem filtro. Tudo que vem entra. Parece assim que a gente é uma bacia grande e vai entrando. Água limpa, água suja e tudo misturado, e você não sabe o que faz com aquilo. Não. Quando isso aí tudo passar, você vai discernir, opa, isso aqui não é para mim, não entra. Porque esse é o nosso papel, né, como ser humano. Graças a Deus, Deus fez a gente com discernimento, né, para você saber o que é bom e o que é ruim para você, e você conseguir discernir. Tá bom? Essas são as duas perguntas de hoje. Eu quero deixar para vocês um versículo que tem abençoado a sua vida. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Lucas 18, 27, a parte B do versículo. Ou seja, aquilo que é possível você fazer, você faz, mas o impossível é com Ele, e Ele faz, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.